Em março de 2013, equipes médicas foram chamadas para atender uma emergência em uma mansão imponente em Ascot, Berkshire, uma das regiões mais exclusivas da Inglaterra. Mas eles chegaram tarde demais. O homem já estava morto. A causa da morte? Enforcamento. Só que o homem encontrado morto aqui não era qualquer pessoa. Era Boris Berezovsky, o empresário mais poderoso da Rússia nos anos 90 e a pessoa que ajudou Vladimir Putin a chegar ao poder. Oficialmente, sua morte foi registrada como causas não determinadas. Mas todos sabiam a verdade. Berezovsky havia cometido o erro mais fatal que um empresário russo poderia cometer. Ele desafiou Putin. E um de seus homens mais próximos, Roman Abramovich, assistiu tudo de camarote. Mas Roman não imaginava que anos depois ele próprio se tornaria alvo do homem que ajudou a criar e que a única pessoa no mundo capaz de ordenar seu envenenamento seria exatamente aquele que ele tratava como pai. Roman Abramovich nasceu em outubro de 1966, na União Soviética. Sua vida começou de forma trágica. Quando ele tinha apenas 1 ano, sua mãe Irina morreu por uma infecção no sangue. 2 anos depois, aos 3 anos, perdeu o pai, Aaron, que foi esmagado por um guindaste no trabalho. Órfão antes dos 4 anos de idade, Roman foi morar com parentes no norte gelado da Rússia. Essa infância difícil forjou uma personalidade rara, a de um sobrevivente nato. Alguém que aprendeu cedo que, para vencer na vida, regras tinham que ser quebradas. Aos 16 anos, Roman abandonou a escola e começou a vender pneus usados. Durante o serviço militar obrigatório, ele descobriu sua verdadeira vocação. Vendia gasolina roubada para outras unidades do exército. Na União Soviética, onde negócios privados eram proibidos, Roman não se importava com o que era permitido por lei ou não. Quando o governo soviético começou a permitir alguns negócios privados, Roman aproveitou a chance. Seu primeiro negócio oficial foi uma empresa que fazia brinquedos de plástico, incluindo patos de borracha. Pode parecer pouco, mas na União Soviética, onde patos de borracha eram considerados luxo, esse negócio dava muito dinheiro. Só que Roman logo percebeu que não passaria a vida vendendo brinquedos. Em 1992, aos 25 anos, ele fez um golpe que mudaria tudo. Roman usou documentos falsos para roubar um trem inteiro carregado com 55 vagões de combustível. Ele parou o trem pessoalmente e mandou o motorista mudar o destino. O valor do roubo foi gigantesco, quase 4 milhões de rublos. E é claro, como era de esperar, ele foi preso por isso. Mas aqui está o detalhe mais importante. O caso foi encerrado depois que a empresa foi misteriosamente compensada. E com isso, Roman aprendeu uma lição crucial. Na Nova Rússia, problemas com a lei podiam ser resolvidos se você tivesse dinheiro suficiente. E agora, eu preciso te dizer uma coisa. Esse pequeno golpe era só o começo. O verdadeiro salto na vida de Roman aconteceria através de um homem, Boris Berezovsky, o empresário mais poderoso da Rússia nos anos 90. Para você ter uma ideia, ele tinha influência direta sobre o presidente Boris Yeltsin. Quando Roman o conheceu por volta de 1995, sua vida mudou completamente. Através de Berezovsky, Roman chegou ao que eles chamavam de Mesa dos Adultos, o lugar onde bilionários eram feitos e as empresas do governo eram vendidas para os amigos do poder. Nessa nova posição de vantagem, ele criou um negócio que mudou tudo, um esquema chamado de empréstimos por ações. Funciona assim: o governo russo estava sem dinheiro e precisava de empréstimos urgentes. Em troca, oferecia ações das melhores empresas do país como garantia. Mas, é claro, os leilões eram falsos, organizados para que o governo nunca conseguisse pagar de volta. Assim, os empresários ficavam com as empresas por um preço ridiculamente baixo. Berezovsky e Roman usaram esse esquema para roubar a gigante do petróleo Sibneft. A jogada foi genial e suja ao mesmo tempo.
Um ministro do governo ordenou que 137 milhões de dólares do dinheiro público fossem transferidos para um banco específico, que imediatamente emprestou esse dinheiro para Roman. Eles estavam usando dinheiro público para roubar empresas públicas. No leilão falso, Roman e Berezovsky pagaram apenas 100 milhões de dólares cada um pela Sibneft, mas a empresa valia pelo menos 2,7 bilhões de dólares na época. Em 2000, a Sibneft já faturava 3 bilhões de dólares por ano. Mas não pense que Roman saiu ileso dessa. Esse roubo histórico teve sérias consequências e logo alguém tentaria fazer justiça. A compra da Sibneft foi cercada de mistérios, principalmente de mortes suspeitas. Ivan Litskevich, diretor de uma refinaria que se recusou a apoiar o negócio, foi encontrado morto afogado no rio 2 dias antes da criação da empresa. O caso nunca foi resolvido. Quando o principal promotor da Rússia abriu uma investigação sobre o roubo da Sibneft, a resposta foi brutal. Alguém vazou um vídeo íntimo do promotor para a imprensa. Ele foi demitido imediatamente e a investigação simplesmente virou pó. Roman e Berezovsky haviam acabado de provar que estavam acima da lei. E isso era só o começo. Com a empresa de petróleo controlada, Roman partiu para outro setor ainda mais perigoso, o alumínio. E olha, o que vou te contar agora faz os roubos do petróleo parecerem brincadeira de criança. As guerras do alumínio na Rússia foram um período de violência total. Roman resumiu bem essa época. A cada 3 dias, alguém era assassinado. Isso porque a briga pelo controle das fábricas de alumínio envolveu assassinatos pagos, chantagem e guerra aberta entre grupos rivais. Cerca de 100 executivos, comerciantes e jornalistas foram mortos nessa guerra. A violência era real e direcionada. Qualquer um que atrapalhasse os negócios virava alvo. Mas Roman tinha uma estratégia diferente. Em vez de matar os rivais, ele viu uma oportunidade. Que tal juntar todas as empresas e acabar com a guerra? E com isso, ele comprou uma grande fábrica que estava em crise e usou isso como base para sua jogada genial. E aqui entra um detalhe crucial. Roman usou a influência política de alguém muito poderoso para convencer o maior rival a fazer um acordo de paz. E quer saber de quem era essa influência? De um homem que estava se tornando a pessoa mais poderosa da Rússia, Vladimir Putin. Quando Vladimir Putin chegou ao poder em 1999, tudo mudou na Rússia. Para Roman, foi o início de uma relação que seria descrita como a de pai e filho. Roman não apenas sobreviveu à mudança de governo, ele ajudou a criar essa mudança. Ele foi uma das primeiras pessoas a recomendar Putin para o presidente Yeltsin como sucessor. Roman também ajudou a montar o primeiro governo de Putin. Em 2000, Roman e seu rival Deripaska fizeram um acordo histórico. Juntaram suas empresas para criar a Rusal, a terceira maior empresa de alumínio do mundo. Com isso, acabaram com as sangrentas guerras do alumínio. Roman tinha apenas 33 anos e já controlava impérios do petróleo e do alumínio. Mas a prova maior de sua posição especial veio em 2005. Roman vendeu sua parte da Sibneft de volta para o governo. O preço? 13 bilhões de dólares. Compare isso com o que aconteceu com outros empresários ricos. Mikhail Khodorkovsky, que na época era o homem mais rico da Rússia, perdeu tudo e foi preso por 10 anos porque desafiou Putin politicamente. Roman, que sempre foi leal, foi recompensado. Ele transformou um investimento de 100 milhões em um pagamento de 13 bilhões, aprovado pelo próprio governo. Mas Putin tinha outros planos para seu filho adotivo. Em 2000, Roman se tornou governador de Chukotka, uma das regiões mais pobres da Rússia, no extremo norte do país. Para muitos parecia estranho. Por que um bilionário se mudaria para um lugar tão distante e pobre? A resposta para essa pergunta revela algo impressionante. Como funciona a relação entre Putin e seus empresários leais?
O cargo foi uma tarefa dada pelo próprio Putin, uma forma de Roman provar sua lealdade usando sua própria fortuna para resolver um problema do governo. Roman investiu mais de 2,5 bilhões de dólares do próprio bolso, construiu escolas, hospitais, reformou a capital e triplicou os salários locais. Quando saiu do cargo em 2008, foi eleito para o parlamento regional com 97% dos votos. Mas o projeto mais famoso de Roman para se tornar conhecido no mundo foi a compra do Chelsea Football Club em 2003. Ele investiu centenas de milhões de libras, transformando o time em um dos melhores do mundo. Roman também ficou famoso pelo seu estilo de vida de luxo. Mansões em Londres, iates gigantescos equipados com sistemas de defesa militar e uma coleção de arte que valia quase $1 bilhão. A mudança para Londres fazia parte de uma estratégia: proteger seu dinheiro, ganhar respeito no Ocidente e construir conexões políticas fora da Rússia. Roman criou com isso uma dupla identidade: o homem de confiança de Putin em Moscou e o empresário respeitado em Londres. Por 20 anos, essa estratégia funcionou perfeitamente, mas em 2022, um acontecimento mostrou que é impossível pertencer a dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Fevereiro de 2022. A invasão da Ucrânia pela Rússia destruiu o mundo cuidadosamente construído por Roman. Okay, Hugo. Por quase um mês, ele assistiu outros empresários russos perderem iates e mansões. Semana após semana, ele esperava seu nome aparecer na lista de sanções, mas isso simplesmente não acontecia. Roman logo escolhe seu lado: o ocidental. Autoridades ucranianas chegaram a procurar ele para atuar como negociador de paz. O presidente ucraniano Zelensky até pediu pessoalmente ao presidente americano Biden para não aplicar sanções contra Roman, acreditando que ele poderia ajudar nas negociações. Mas, aos olhos de Putin, essa mediação foi vista como traição. Roman estava agindo de forma independente, talvez para proteger seu dinheiro no exterior. A situação de Roman ficou bastante perigosa na noite de 3 de março de 2022. Após uma reunião de negociação em Kiev, Roman e pelo menos 2 negociadores ucranianos ficaram gravemente doentes. Os sintomas foram assustadores: olhos vermelhos, pele descascando no rosto e nas mãos e perda temporária da visão. Roman ficou cego por várias horas. Ele foi levado para a Turquia para tratamento e se recuperou. Especialistas em armas químicas disseram que os sintomas eram parecidos com envenenamento por agentes químicos usados pelo governo russo. A dose baixa sugeria que era um aviso, não uma tentativa de matar. A mensagem era clara: pare de agir sozinho. Menos de uma semana após o envenenamento, o governo britânico aplicou sanções pesadas contra Roman. Todos os seus bens foram congelados, ele foi proibido de viajar e ninguém podia fazer negócios com ele. O impacto foi imediato. O Chelsea foi paralisado. Não podia vender ingressos, produtos ou contratar jogadores. Roman foi forçado a vender o clube que possuía há 19 anos. A venda foi feita por 2,5 bilhões de libras. Mas aqui está o detalhe mais frustrante: esse dinheiro continua congelado no Reino Unido até hoje. O governo britânico quer que o dinheiro seja usado apenas para ajudar a Ucrânia. Roman quer que ajude todas as vítimas da guerra, incluindo russos. Nos dias antes da invasão, Roman rapidamente transferiu 4 bilhões de dólares para seus 7 filhos, tentando proteger parte de sua fortuna. As sanções provaram que todo o prestígio que ele comprou no Ocidente era frágil. No momento em que a política internacional mudou, tudo desapareceu. Hoje, Roman Abramovich vive entre Istambul e Tel Aviv, cidades que se tornaram refúgios para empresários russos. Sua fortuna foi muito reduzida e a maior parte está congelada. Ele luta na justiça para recuperar seus bens. O envenenamento em Kiev? Bem,
Foi um lembrete brutal de que sua proximidade antiga com o poder não o protegeria mais. E agora, Roman se encontra numa prisão dourada. Sua história escancara uma triste realidade na Rússia de Putin. A riqueza não é um direito adquirido, é um privilégio que pode ser retirado a qualquer momento. E aí, o que você acha? Roman Abramovich ainda tem alguma chance de recuperar seu império e voltar às graças de Putin? Ou você acredita que essa separação entre pai e filho é definitiva? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa história insana de poder, traição e bilhões de dólares, se inscreve no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.